Como vocês sabem, nós estamos numa série bem massa, bem legal. Tem sido, acho que, muito precioso ter esse mês, essa série que a gente está falando sobre Salmos do Messias. Para quem não esteve aqui nos últimos 2 domingos, Salmos do Messias são salmos que apontam para Cristo profeticamente. A gente tem lá, desde o Antigo Testamento, já tem pessoas, profetas, os pais da fé falando que um dia viria o descendente de Davi, o filho, a semente prometida, que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o Antigo Testamento a gente tem visto Cristo pairando e rodando assim no meio do Antigo Testamento. Então, Atos 2 vai falar que Pedro era um profeta, Pedro vai dizer que Davi era um profeta. Então, ele está literalmente apontando para o descendente dele. Davi, quando escreve salmos assim dos Messias, ele vai falar que ele está literalmente apontando para o descendente dele, que é aquele cujo trono é eterno e o reino é eterno também. Então, à medida que as décadas e séculos foram se passando, o Senhor constantemente lembrava Adão e seus descendentes que o Messias viria e pisaria na cabeça da serpente. Então, Salmos, gente, são 150 poemas que foram escritos num período de mais ou menos 1000 anos, é muita coisa. E foi escrito por vários autores, como Davi, Asaf, Salomão, Moisés, entre outros autores que são anônimos. E dentro de Salmos, gente, tem uma trilogia que, cara, marcou, eu diria que é a trilogia mais bem feita de todas possíveis. E Costa, eu achei a trilogia melhor que Senhor dos Anéis, cara. Não teve? Não, essa trilogia... Obrigado. É muito similar. É similar, né? Então, gente, nos Salmos 22, 23 e 24 é uma importante trilogia. Pensem em 3 livros. 24 é o Retorno do Rei. Amém. Pensem em 3 livros, gente. E a cruz, o cajado e a coroa. Nos Salmos 22 a gente tem a cruz, que seria o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Nos Salmos 23 a gente tem o cajado, o grande pastor que vive pelas ovelhas. E no 3 a gente tem a coroa, que tem o supremo pastor que voltará para as ovelhas. Então essa trilogia, cara, pensa um livro com esses três temas. É uma trilogia com esses 3 livros, né? E no meio dessa trilogia eu escolhi o Salmo 22, para a gente explorar hoje, que é o Salmo que seria da cruz, vai falar da cruz. Amém? Antes da gente abrir as nossas Bíblias, eu quero explorar algumas coisinhas aqui com vocês. E a gente percebe que ao longo da história, artistas eles tentam capturar o drama da cruz na tela, pintando, literalmente fazendo retratos, imagens. A gente tem vários artistas antigos, várias pinturas famosíssimas que vai tentar retratar o drama da cruz. A Bíblia, gente, porém, ela retrata e pinta retratos muito gráficos da cruz, usando figuras de palavras. A gente vê relatos nos evangelhos, que são como retratos inestimáveis desse momento da cruz, e eles são muito realistas porque eles realmente foram escritos por testemunhas diretas e visuais, testemunhas oculares que a gente chama. Então o Antigo Testamento também pintou esses retratos precisos de Cristo, e eles foram escritos em antecipação dele, como eu disse anteriormente. E o Salmo 22 é um desses. Cada palavra, ou vamos assim dizer, as pinceladas dessa pintura, ela é uma imagem magnífica de Cristo. O salmista ele usa imagens, né, com as suas palavras, nítidas, brilhantes e vivas para descrever o Cristo que o Cristo iria sentir e ver. Contudo, gente, esse salmo ele não é apenas só profético, né, que vai dizer sobre Cristo. Cristo ele realmente viveu e meditou sobre esse salmo, como ele sofreu na cruz. Mas, como veremos, ele não usou apenas, Davi não usou apenas uma linha do salmo, né, e Cristo não usou apenas uma linha desse salmo para meditar. Ele meditou em todo o salmo.
tudo que Davi escreveu sobre ele lembrou, ele sabia de cor, gente. Ele meditou, e incluindo a última linha antes de morrer. Então a perspectiva desse salmo é melhor entendida como sendo literalmente a visão de Cristo da cruz. É melhor a gente entender como se fosse Cristo vendo esse salmo, né? E aqui, me perdi? E aqui. E eu escolhi literalmente esse salmo, gente, porque em meio à dor existe um triunfo eterno. E Cristo nos mostra isso através da cruz. E meditando nisso, nesse salmo, a gente consegue perceber isso. Então, eu gostaria de convidar vocês para essa jornada visual. A gente vai ler junto Salmos 22. Antes de a gente ler, o Salmos 22 está dividido em duas partes. Então, a gente tem do verso 1 ao 21, a gente tem a humilhação do Messias, vai falar sobre o sofrimento da cruz. E na segunda parte a gente vai ver a exaltação do Messias vencedor. Show? Então vamos abrir em Salmos 22. Amém. Vamos lá. E abriram? Quem trouxe Bíblia diz amém. Isso aí só os antigos. Salmos 22 vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparastes? Por que está longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também de noite, mas não encontro sossego. Contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, e tu os livraste. Clamaram a ti e foram salvos. Confiaram em ti e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: Ele confiou no Senhor, que Ele o livre e o salve, pois Ele quer seu bem. Mas tu fostes quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti eu fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. A minha força secou como um caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca. E tu me lançaste no pó da morte. Pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cercam, perfuraram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles me olham, ficam a me observar. Repartem entre si as minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. Minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos e eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. Porque não desprezou nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu o rosto. Pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei meus votos na presença dos que temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos, e os que buscam do Senhor o louvarão, que o vosso coração vive eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor, é Ele quem governa as nações. Todos os poderosos da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem preservar a vida. A posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça
contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva e eficaz. Obrigado porque se hoje nós estamos aqui para poder ouvir sobre a Tua palavra, ouvir sobre a Sua história, Deus, é porque um dia Você enviou o Seu único Filho para nos salvar. Então nós Te agradecemos porque o Senhor nos ama, e então eu Te peço que o Senhor fale nos nossos corações, nos leve ao arrependimento, e que a Sua palavra seja como luz para os nossos olhos, para os nossos caminhos e as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, como eu falei anteriormente, esse é um salmo messiânico. Davi ele escreve profeticamente, falando do Messias. A gente consegue ver claramente que Davi ele não está falando dele, está falando do Messias. Não tem nada na biografia de Davi que vai falar sobre que ele tinha as mãos furadas, os pés furados, que as vestes foram rasgadas. Então isso é uma grande prova de que esse é um salmo que está apontando para Jesus. E aqui agora eu vou começar a trabalhar com vocês a exposição desse texto. E nessa primeira sessão, do versículo 1 a 21, a gente consegue ver a humilhação do nosso Cristo, a humilhação do Messias, né? E do versículo 1 ao 5, que eu vou focar agora, a gente consegue ver que ele foi abandonado pelo Senhor, né? No versículo 1 e 2, Cristo clamou em angústia ao seu Pai. Jesus expressou seu desamparo. Deus meu, por que me desamparastes? Isso no versículo 1. Por que estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor? Cristo mostra, falando isso, um grito de um profundo sentimento de abandono por parte do seu Pai. E também do homem. Foi uma expressão real, autêntica, dolorosa, de sofrimento, abandono. Não tem ninguém olhando para mim, nem meu Pai está olhando para mim, eu estou angustiado. E esse grito descreve literalmente a angústia do Messias, que clama por socorro, mas não encontra resposta. Não encontra resposta. Está ali, abandonado, sozinho. E no versículo 2 a gente consegue ver que as orações dele não foram atendidas, né? Ele vai dizer assim: meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves, também de noite, mas não encontras sossego. Vocês lembram, não sei se vocês lembram, provavelmente, da oração no Getsemane, em Mateus 26, 38, que ele vai dizer: meu Pai, se possível, afasta-te de mim esse cálice. E a gente sabe que o cálice não foi removido. Jesus sorveu cada gota desse cálice amargo. E mais uma vez a gente consegue ver que ele estava ali só, abandonado, para um propósito. E antes de seguir, eu quero trazer até algumas reflexões em relação a isso, ao abandono e a gente não ter orações respondidas. Talvez, vez ou outra, a gente tenha pensado em julgar a Deus algum dia, né? Quando a tragédia ocorre com a gente, nós, promotores de justiça, damos testemunho em nossa dor de que Deus, ou Ele não é totalmente bom, ou não é totalmente poderoso. Imagina só, a gente olhar para os nossos problemas, aflições, com as tragédias acontecendo, Rio Grande do Sul sendo inundado, guerra ali, guerra aqui, e a gente fala: poxa, Deus não é bom. Ou talvez isso está fora do controle dele, o mal é mais forte. Então a gente questiona: por que você permitiu que isso acontecesse comigo? Por que você permitiu que o Covid veio? Por que você permitiu que o Rio Grande do Sul esteja dessa forma? Tem pessoas chorando, morrendo. A gente pergunta: onde você estava quando eu mais precisei de você? Por que você permaneceu em silêncio quando eu clamei em oração? Jesus, ele estava nesse lugar, ele estava clamando por socorro, por ajuda. E às vezes, gente, o tribunal é convocado às pressas quando as más notícias são anunciadas. As pessoas chegam para a gente e falam assim: poxa, lamento que seu ente querido ele morreu em um acidente de carro. Ou você está com algum problema financeiro, não tem saída, não sei para onde eu vou, o que eu faço. Ou seus dias estão ansiosos e com medo.
ou a perda de alguém realmente importante, alguém que realmente faça... Ela foi embora. Poxa, nosso querido pastor Web foi embora. Imagina só, gente. E a gente questiona. Então, nesse momento, a gente sente verdadeira raiva e condenação ao nosso Deus. E Deus parece distante, antipático, e novamente questionamos: Ele usa a dor para nos falar de seu amor e graça? Ele está realmente presente em nossas lágrimas e sofrimentos? Bem, irmãos da Imagodei, irmãos visitantes, todos que estão aqui, a cruz é a resposta dessas perguntas. Ele não pode ser acusado de indiferenciador, sofrimento ou rejeição. A morte de Cristo fala alto, grita de sua intenção, da intenção de Deus em realizar seus propósitos bons e perfeitos. E mesmo que eles exijam sofrimento e morte, exigiu sofrimento e morte do nosso Deus, nosso Messias, a quem a gente canta louvores aqui todos os domingos, ou a gente ora todas as manhãs das nossas casas. Antes de dormir, ela realmente mostra que a morte de Cristo foi a intenção, é que Deus é bom. Deus nos mostra que Deus é bom, mesmo nesses momentos difíceis e amargos. A justiça dele é muito difícil de entender. Essa é a realidade. E eu estava até conversando com a Mari esses dias não, 2 dias atrás, 3 talvez, que ela trazendo as aflições dela, falando que ela estava aflita com algumas coisas, com os problemas dela no trabalho, enfim. E eu conversei com ela e falei que o que eu mais aprendi nesse salmo, lendo esse salmo, estudando para trazer aqui para vocês, foi que mesmo quando tudo está dando errado, está dando tudo certo. Essa é a realidade. Porque o plano de Deus, ele é perfeito e bom. Na nossa perspectiva, está dando errado. Eu estou triste, aconteceu alguma coisa, meu irmão morreu, seja lá o que for, gente. Mas Deus sabe de todas as coisas. A gente não fala isso, né? Quando, Deus sabe de todas as coisas. Virou um jargão gospel. Mas será que a gente realmente acredita nisso? Será que quando a gente vai orar ao Senhor, a gente realmente acredita nessa verdade? Que Deus é bom? Ou que seja feita a tua vontade? Às vezes é perigoso a gente orar isso aí, dessa forma. A gente já passou maus bocados por orar dessa forma, né? Então, e aí, como a gente vai ver em Mateus, aí quando ele fala, né, meu Pai, se possível, afasta-se de mim nesse cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, eu acho que a gente deve olhar para essa realidade dessa forma nesses 2 versículos. E se a gente olhar o contexto, a gente vê que Cristo ele era como os cordeiros pascuais que estavam sendo abatidos no templo. O pecado do povo foi imputado ou colocado sobre esses cordeiros e eles sofreram e morreram como tipo de sacrifício de Cristo. E naquele momento, gente, nesses 2 versículos, Cristo, que não conheceu o pecado, tornou-se pecado para que nós pudéssemos ser livres da morte. Cristo se tornou o nosso pecado, Ele pagou a nossa dívida. O Pai o não ouviu e o desamparou, porque se o Pai tivesse amparado o Filho, você e eu estaríamos desamparados eternamente. Então, Ele se fez oferta pelo nosso pecado, para que nós pudéssemos ser salvos, gente. Amém? Amém. Aleluia. E é por isso que é importante a gente entender a doutrina da expiação. A gente entendendo essa doutrina, a gente pode valorizar literalmente o sacrifício de Cristo por nós. Ele morreu para nos salvar, não apenas para possibilitar a salvação. Ele morreu para nos salvar. Cristo morreu a nossa morte. Aleluia. Seguindo, gente, nos versículos 3 e 5, contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel, nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste, clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não se decepcionaram. A gente realmente pode ver aqui que nesses juntados de versículos, que o conforto de Cristo em seu sofrimento foi a santidade de Deus. Ele nunca permite que nada na nossa vida
aconteça que ele não tenha planejado ou permitido, para cumprir os seus propósitos. A santidade de Deus exigia a punição justa pelo pecado. E a gente vai ver que Israel confiou nele nos dias difíceis, durante o sofrimento ele os livrou, eles gritaram, foram libertados, eles confiaram, os pais de Davi, Abraão, todos os pais da fé, eles foram libertados e confiaram e não se envergonharam. Mas na cruz, o Filho clamou e não foi ouvido, para que eu e você pudéssemos ser resgatados da morte e do pecado, do inferno e ter a vida eterna. Portanto, gente, lembremos aos que sofrem. Quando alguém estiver sofrendo do teu lado, lembra ele que Cristo experimentou a nossa dor. E ele é verdadeiramente o nosso sumo sacerdote. Então, se você está hoje como aquele que sofre, meu irmão, queria te lembrar disso. Cristo morreu por você e Cristo experimentou a sua dor. Amém? Do versículo 6 a 11, gente, a gente já começa a dar uma transicionada e ver o abandono do Messias pelos homens. De 1 a 5 a gente vê ele abandonado por Deus, e do 6 ao 11 a gente vê ele abandonado pelos homens. No versículo 6 vai dizer assim: mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Jesus, nesse versículo, ele foi alvo de humilhação extrema. Ele foi tratado pelos homens como um verme inútil e não como um homem. Vamos fechar um pouco a lacuna assim e ignorar a realidade que ele era Deus ali. Para nós, a gente entende que ele era Deus. Nós só vemos hoje essa realidade. Para quem ele se revelou naquela época, a gente sabe que eles criam que ele era o Messias. Para essas outras pessoas, não. Então, e mais que isso, sem saber dessa realidade de Deus, eles estavam tratando aquele homem, nosso Deus, como um verme. Em outras palavras, Cristo sentiu-se como um verme inútil, sendo pisoteado em busca de sangue. E aí quando eu estava preparando, eu estava nesse versículo, eu lembrei muito daquele texto de Êxodo que vai dizer: eu sou o que sou. E a gente vê o contraste em eu sou o que sou e eu sou o verme. Foi esse ponto que Deus se humilhou para nos salvar. No versículo 7 e 8, gente, nós vamos ver que todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer seu bem. Nós vemos novamente aqui o total desprezo extremo e zombaria do Messias. Quando a Bíblia diz que eles balançavam a cabeça, significava literalmente zombando mesmo, tirando sarro do Messias, falando assim: bem feito, quem mandou confiar em Deus? Quem mandou você confiar no seu Pai? Chama ele aí agora. As palavras dos sacerdotes e escribas foram de zombaria e escárnio. E Mateus incluiu esses versículos em sua narrativa no capítulo 27, do 39 a 44, eu não vou ler para a gente perder, mas aí ele vai falar sobre os que iam passando, blasfemavam contra ele, meneando a cabeça, balançando a cabeça e dizendo: tu que destróis o santuário em 3 dias e o reconstróis, salva a ti mesmo, se és filho de Deus. Então a humanidade derramou sobre ele, gente, as piores palavras e terríveis enquanto ele sofria, enquanto ele estava lá sofrendo e morrendo por nós, em obediência ao Pai, as pessoas estavam tirando sarro do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude, oh Deus. Seguindo mais à frente, dos versículos 9 a 11, a gente vê, e vai estar escrito assim: mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios de minha mãe. A ti eu fui entregue desde o meu nascimento. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente, que a boca seca rápido. Até aqui vocês estão me entendendo? Está tudo claro, gente? Estou falando rápido, está tudo certo? Dericão, está tudo bem aí? Então tá bom, glória a Deus. Neste ponto, gente, enquanto
a vida de Cristo passava rapidamente diante dos olhos dele. Lembrando que a gente está olhando esse texto com uma perspectiva de Cristo. Cristo olhando pensando nesse salmo, ele meditando nesse salmo e ele olhando ele na cruz. Ele se lembrou da provisão de seu pai desde o seu nascimento. Né? Ao longo dos anos, quando a gente vai ver nos evangelhos, no ministério de Jesus, ele atribuiu o seu amor e cuidado como uma provisão de Deus. Ele deixou isso claro para todos os seus seguidores, para todo mundo que ele pregava, de que o amor e cuidado vinha do seu pai. De começo eles não entenderam muito bem, né? Como assim, seu pai, mas você é seu pai? Estava tudo muito estranho. Mas ele deixou isso claro. E a gente olhando para isso poderia ser muito bem intervindo a mente dele quando ele viu sua mãe chorando aos pés da cruz. Quando ele estava na cruz, ele viu aquilo lá, ele lembrou do nascimento, né, desde o ventre da sua mãe. Em João 19, 25 ao 27, que vai dizer assim: enquanto Jesus se esforçava para respirar, ele viu a sua mãe chorando aos pés da cruz. E gritou para ela: mulher, aí está o teu filho. Seus pensamentos com certeza, a gente deve ter voltado para aqueles primeiros dias lá em Belém, quando ele estava crescendo. Eu só contar uma experiência rápida aqui de uma vez, a gente numa aula do web, a gente falando sobre cristologia, falando da como é que chamava aquilo lá? A união hipostática, obrigado Ramon, sobre Cristo ser 100% Deus e 100% homem, e a gente ficou debatendo e pensando, ficamos muito doidos lá com a possibilidade de, quando Cristo nasceu, ele era uma criança, o tamanho da auréola, o quanto de conhecimento ele tinha. Vocês já pararam para pensar nisso? Ele era humano, ele era uma criança, ele precisava de cuidados, mas ao mesmo tempo ele era 100% Deus. O Criador dos céus e da terra estava ali no corpo de uma criança. Imagina vocês pensarem nessa doideira, gente. Só um comentário rápido aí sobre isso. Foi muito doido. E ele pensar nisso e ele ter voltado, olhado para isso e pensado: poxa, a provisão do meu pai desde o meu nascimento. Charles Spurgeon vai dizer que Deus começa seu cuidado sobre nós desde a primeira hora. Somos embalados nos joelhos da misericórdia e acarinhados no colo da bondade. Nosso berço é coberto pelo amor divino e nossos cambaleios, primeiros cambaleios, são guiados por seu cuidado, pelo cuidado do Criador. Desde as suas primeiras lembranças, Cristo confiava em seu Pai. Suas lembranças se transformaram em uma oração desesperada, terrível, mas a gente, como no nosso sofrimento, quanto mais próximo o problema se aproxima, mais distante de Deus parece. Mas a gente tem que lembrar dessa realidade que desde o ventre da nossa mãe o Senhor nos formou. Aleluia. O Senhor nos escolheu, desde a eternidade. Ele olhou para a gente, Ele estava vendo esse momento que você está ruim, mal. Então, lembrem-se que a sua confiança está no seu Pai, que te olhou um dia. Amém. Do versículo 12 ao 18, gente, a gente vai seguir aqui. A gente consegue ver agora, vai dar dados, né, vamos assim dizer. Davi vai escrever literalmente sobre o sofrimento da cruz, aquele momento exato que Cristo estava na cruz. E aqui são imagens proféticas da perspectiva de Cristo a partir da cruz. Aqui nessa sessão, Cristo está sofrendo uma dor torturante da crucificação. Vamos ler para não perder aqui, que senão a gente também fica... Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram, meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim, minha força secou como um caco de barro, e a língua grudou-se no céu da boca. Tu me lançaste no pó da morte, pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores me cerca, perfuraram-se as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam a me observar, repartem entre si as minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Então, a gente aqui, nessa sessão, gente, aqui é
o momento crucial de toda a história, acho que ele está aqui nessa sessão, nesse momento. Hoje, se a gente tem vida eterna e somos salvos, é porque esse momento aconteceu. Então, mais uma vez, aqui a gente está olhando isso como uma pintura. As imagens aqui descritas nesse texto são solenes, gente. Então a gente não pode ler isso aqui ou pensar e meditar sobre o que está escrito aqui de forma leviana. A gente tem que ter amor, graça, temor, porque se hoje nós temos vida, é porque isso aqui aconteceu. E aqui novamente, aqui ele é insultado, cercado pelos seus inimigos, e tudo isso foi escrito para que pudéssemos compreender que Cristo não foi uma vítima. Ele sofreu e morreu como parte de um plano ordenado por Deus para salvar o seu filho. Então, no versículo 12, enquanto Cristo estava pendurado na cruz, ele observou muitos touros fortes que o rodeavam. Aqui, gente, a linguagem é poética, é usada para descrever homens orgulhosos e poderosos que buscaram a morte de Cristo. Aqui a gente começa a ver realmente a perseguição dos judeus e gentios da época do Messias. Aqui ele utilizou figuras de animais para descrever a união desses povos. Inconscientemente, a gente consegue ver também que esses homens, ao lançarem insultos àquele que usava a coroa de espinhos na cabeça, eles eram instrumentos de Satanás. Eles foram usados por Satanás para ferir o Filho de Deus. Isso é o que Satanás queria desde o princípio. Ferir o Filho. Ele odeia a ideia de que Deus tem um filho. Em Lucas 23, 1, 10 e 21, ele vai dizer assim: levantando-se toda a assembleia, conduziram Jesus a Pilatos. Versículo 10, os principais sacerdotes e os escribas estavam presentes e o acusavam com grande veemência. E do 21 vai dizer, aqui é aquele momento histórico que a gente vê, eles porém gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Esses touros, eles preferiram a libertação de um criminoso conhecido do que ver este homem inocente ser libertado. Charles, desculpa, mas vou usar Spurgeon mais uma vez, gente. Ele diz assim, os sacerdotes anciãos, escribas, fariseus, governantes e capitães rugiam ao redor da cruz como gado selvagem. Santo Deus, cheios de força e fúria. Eles pisaram e espumaram ao redor do inocente e desejaram matá-lo com suas crueldades. Vejam, ali estava o Senhor Jesus como um homem indefeso, desarmado e nu, lançado no meio de uma manada. O rejeitado estava sozinho e amarrado à árvore. Sua posição nos relembra do seu pedido sincero, não fique longe de mim, do versículo 11. Quando a gente olha para essa realidade dos touros, dessa perseguição, esse gado selvagem cheio de fúria, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se não fosse a Cristo hoje, na nossa realidade, se não fosse o Espírito Santo se movendo em nós, nos salvando, nos levando ao arrependimento, o que nos tornaria diferente desses touros? Será que a gente teria uma ação diferente? A gente agiria de forma diferente do que essas pessoas, esses poderosos? Ou será que o nosso orgulho, justiça própria, ego, conhecimento teológico, né? Quando a gente olha para os fariseus, não, somos obedientes à lei, nós conhecemos, sabemos da teologia, conhecemos a Torá de cabo a rabo, era verdade. Mas eles crucificaram o nosso Deus. Então, se a gente não fosse tudo isso, será que a gente faria diferente? E crucificaria o nosso Deus? Igual eles? Acho que provavelmente não, a gente não faria diferente. Acho que hoje, se um Messias aparecesse hoje, dizendo que ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus, ele era o verbo de Deus, tudo que existe hoje teve a mão dele, a ação dele, a gente ia chamar esse cara de doido. A gente ia crucificar esse cara, matar ele, prisão perpétua. Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós e que a gente realmente faça diferente todos os dias. Isso aqui não tem que dizer só negar o Messias.
E matar ele é condizente, tem dizer que a gente nega ele todos os dias pecando. Então a gente precisa mudar essa realidade. Não devemos fazer como esses caras e pecar todos os dias. No versículo 13, gente, vai dizer assim: abrem a boca contra mim como um leão que despedaça e ruge. Novamente, ele estava sendo atacado por eles como um leão furioso e rugindo. Como leões e que rugem, eles uivavam a sua fúria e ansiavam por despedaçar o Salvador. E aqui a gente não pode deixar de pensar na descrição de Pedro, do diabo que anda por aí como um leão que ruge procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8. Tende bom senso e estai atentos, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como um leão que procura quem possa devorar. Então, da mesma forma que a gente precisa tomar cuidado para não crucificar o Cristo, a gente tem que ter cuidado, estar vigilantes, porque o diabo ele anda por aí, gente. E às vezes a gente não fala isso, fala assim: tá tudo bem, Deus é soberano, o diabo está por aí. E a gente tem que tomar cuidado, andar vigilante para que a gente não possa pecar e fazer como esses poderosos e esses touros. Então, gente, a cruz ela representava uma trama sinistra, invisível, arquitetada pela serpente, desde o Jardim do Éden. Então, irmãos, vigiem. No versículo 14, como água me derramei e todos os meus ossos se deslocaram, meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Aqui nós podemos ver que Cristo ele descreveu literalmente a sua condição como sendo derramada como água. A crucificação, gente, era a pior forma de matar alguém. Quando a gente olha historicamente, a gente vê que a cruz, vai ter alguns relatos falando sobre isso, de que a cruz ela produzia asfixia, cãibra, sede e dor terrível. E aqui a gente vê que ele estava tão fraco e exausto por essa provação, que ele literalmente sentiu a vida dele sendo derramada como sacrifício do Senhor, como cera caindo dos seus braços. Seus ossos estavam todos desarticulados por estarem pregados em pregos em suas mãos. Estava tudo zoado, gente. Estava mal. Cada junto do seu corpo estava dolorida, enquanto ele pressionava os seus pés, furados com prego, para que ele pudesse levantar e respirar, e levar o ar para os pulmões, porque a tendência era fazer isso aqui. Só que pensa, está pregado. Então, exausto por esse trauma, ele pendurou-se com o peso do seu corpo, caindo novamente sobre as suas mãos, furadas pelos pregos, e fazia de novo, o tempo inteiro. Levanta, sobe, e sentindo aquela dor angustiante. Ele fez isso repetidamente por 6 horas. 6 horas, quando a gente vai olhar os relatos dos evangelhos, 6 horas. Seu coração se derreteu como cera sob a fúria da ira do seu pai. No versículo 15, gente, minha força secou-se como caco de barro e a língua grudou-se no céu da boca e tu me lançaste no pó da morte. A gente vê aqui suas forças rapidamente indo embora, se esgotando, e ele ficou com sede. O Evangelho de João nos diz que isso foi registrado para que pudéssemos saber que Salmos 22 e 69 haviam se cumprido, quando ele clamou: tenho sede. A debilidade mais completa, gente, é aqui retratada. Jesus se compara com um pedaço quebrado de barro, seco, ou com um pote de barro cozido até o fogo, até a última partícula de água ir embora, ser removida de umidade. Ele não tinha mais nada. O alto grau de queimação febril afligiu seu corpo, todas as suas forças secaram, e nas tremendas chamas da justiça de Deus pelo nosso pecado. Gente, olha isso, o quanto que o nosso Senhor está sofrendo por nós, por você. Este foi um sinal óbvio
que ele estava sendo levado ao pó da morte, e aí a gente vai ver isso em Gênesis 3,19. A maldição de Adão de morrer no pó estava sendo cumprida por Jesus Cristo, o segundo Adão. E a humilhação eis aqui a humilhação do Filho de Deus, o Senhor da glória desce ao pó da morte, pelas ovelhas dele, pela sua igreja. No versículo 16, gente, vai dizer assim: pois cães me rodeiam, um bando de malfeitores, me cerca, perfuraram minhas mãos e os pés. E também no versículo 18, que vai dizer, repartem entre si as minhas roupas e tiraram sorte sobre a minha túnica. Aqui vai falar também, vai nos falar um pouco mais desses que cercavam a cruz, porque a gente tem os poderosos e a gente tinha outras pessoas também ali. A gente não tinha só pessoas, não tinha só os fariseus, os reis. Então, esses são descritos como os cães malvados. A gente tem os poderosos como os touros, e aqui nós temos outros que são descritos como os cães. E aqui da mesma forma, é uma linguagem poética, e aqui marca a multidão mais repugnante, que embora menos forte que os poderosos, que os seus líderes, brutais, eles não eram menos ferozes, pois ali eles uivavam e latiam o tempo inteiro como cães impuros e famintos. Isaías 56 nos dá visão importante sobre a obediência em Cristo à cruz. Ele disse: ofereci as minhas costas aos que me feriram e a minha face aos que me arrancavam a barba, não escondi o rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Esses maus circulavam ao redor da cruz como uma matilha de cães sarnentos e vira-latas que estavam prontos para latir e rugir. Esses perfuraram as mãos e pés com longos espinhos para prendê-lo. Porque aqui a gente vai ver a gente pode olhar esses cães como soldados, como até mesmo a multidão, e foram eles que penduraram o Cristo. E aqui, gente, as mãos que criaram o universo, as mãos que curaram, que consolaram e abençoaram, as mãos que nos moldaram nos ventres das nossas mães, estão aqui rasgadas e cravadas na cruz. Os pés formosos do nosso Senhor, que andou por toda a parte fazendo bem, que libertou os oprimidos do diabo, que andou fazendo os cegos verem, os coxos andarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem e os mortos ressuscitarem, estão aqui presos no lenho. Aqui não tem mais para onde Cristo ir. E aqui, gente, no versículo 18, a gente vai ver os soldados romanos, eles cumprindo uma profecia, sem saber. Os soldados romanos que levaram essas vestes de Cristo, as dividiram e lançaram sorte sobre elas. Eu não sei quanto tempo ao certo entre desses salmos até a cruz mesmo, mas vamos pensar que isso aqui foi escrito em um período de 1000 anos. Vamos pensar que seja 1000 anos, de 1000 anos até a cruz. Soldados, eles cumpriram a profecia de Davi aqui, sem saber, repartindo as vestes de Jesus, cumprindo o que Deus havia determinado. Este é um quadro profético incrível, gente. Já que a crucificação não era praticada em Israel, e não foi usada como punição até os dias de Roma. João 19, 16 ao 18 vai dizer isso. Então, a gente pode ver que mesmo com todo esse sofrimento, mesmo com tudo isso, nada escapou dos olhos da profecia de Davi, até o lance de dados da roupa de Cristo. Então, mais uma vez, o Senhor vê tudo, sabe de tudo, e aqui toda essa dor foi para nos salvar. E aqui, gente, no versículo 19 a 21, e aqui eu já estou quase chegando ao final dessa primeira parte, e eu prometo que eu vou ser bem rápido. Também na segunda parte ela é um pouco mais, ela é menor. No versículo 19 ao versículo 21 vai dizer assim: mas tu, Senhor, não te distancies de mim, minha força, apressa-te em socorrer-me, livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães, salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Enquanto Cristo sofria na cruz, ele fez esta oração pela libertação. Pela segunda vez, talvez, que ele pede para que Deus livre ele. Então ele
repete o pedido que ele ofereceu antes a Deus. Novamente aqui, irmãos, ele pede por socorro, pede por ajuda. Ele ainda aqui está sozinho. Ele ainda aqui está abandonado. Ele não quer nada além de seu Deus. Nada além do que o Deus dele. Gente, nos nossos momentos difíceis, quem a gente procura primeiro? O nosso pastor? O nosso cônjuge? Poxa, são pessoas confiáveis. Aqui, Jesus ele não está pedindo ajuda para os discípulos, não está pedindo ajuda para sua mãe que estava ali perto. Porque eles abandonaram ele, a gente sabe disso, mas ele está pedindo ajuda para Deus. Ele não quer nada além de Deus. Mesmo em seu estado mais baixo, ele pede ajuda do seu Pai. Ele não pede a presença de Deus mais confortável, mais próxima. Ele não quer aquele denguinho, aquele abraço forte, lindo. Ele ficaria satisfeito se simplesmente Deus não estivesse longe dele. Ele não pediu nada além do que a presença do Deus vivo. Podemos ver que os pedidos humildes aceleram o trono. Casos difíceis precisam de ajuda oportuna. Quando a necessidade o justifica, podemos ser urgentes. Gente, quando vocês estiverem mal, sejam urgentes em clamar a Deus. Amém. E fala, apressa-te, Senhor, venha me ajudar. Está difícil, dói, seja humilde. Peça por ajuda ao Senhor. A gente não deve fazer isso por vontade própria, ordenando a Deus, faça isso, faça aquilo. Seja humilde, olhe para a sua dor, coloque aos pés de Deus, coloque aos pés de Jesus, e Ele vai te ajudar. Amém. Ele vai te socorrer. A gente vai ver isso, né, posteriormente, uma hora vai chegar. Chegou a resposta do Senhor. Então, no último grau de fraqueza, pessoal, Cristo chama o Senhor de minha força. Então, desta forma, nós podemos cantar, quando eu estou fraco, aqui que eu estou forte. O Senhor é a nossa força. O Senhor nos ajuda. E para fechar essa parte da humilhação do Messias, e a gente ouvir tudo isso, há algumas pessoas aqui dentro dessa sala mesmo, que elas às vezes duvidam do amor de Deus. Romanos 5 vai nos dizer que dificilmente algum de nós morreria por um amigo, ou por um justo, né, no caso que vai estar escrito lá. E aqui eu queria perguntar para vocês, do ponto de vista humano, real, algum pai e mãe aqui entregaria o seu filho voluntariamente para morrer por todos aqui nessa sala? Por um justo, para alguém muito legal, talvez um bem, talvez mesmo. Entre o meu amigo e meu filho, que meu filho morra para que meu amigo viva. Será que a gente faria isso? Pais, mães fariam isso? Mãe, você que está aí, faria? Não, nem eu, talvez. Provavelmente não. Certamente não. Então esse amor sacrificial é apresentado como o auge do amor, superando qualquer outra expressão de afeto. Não há nada mais amoroso do que a morte de Cristo na cruz. O amor de Deus por você, meu irmão, é um outdoor que cobre a estrada toda. Cobre tudo que você possa ver. Você pode andar quilômetros e quilômetros e quilômetros. Esse é o tamanho do amor de Deus. Vai estar um outdoor lá lindo e gigantesco com o Cristo na cruz. Não espere expressão maior que essa. Creia que o amor de Deus está sobre você. O amor de Deus é máximo. Máximo, o maior que existe. Não há nada que te ame mais do que Deus. E aqui, gente, a gente fecha essa primeira parte sobre a humilhação do Messias. E aqui nós vamos para a exaltação do Messias. Aqui, Cristo morreu. E aqui agora, na segunda parte, a gente vai falar sobre a ressurreição dele e exaltação. Então o Salmo, gente, faz uma transição dramática da dor para o louvor. Davi faz uma transição da descrição do sofrimento, e lembrando da imagem de forma detalhada,
para a sua futura exaltação e vitória, passando da oração por ajuda ao louvor. Pela alegria que estava proposta, Cristo suportou a cruz. E o Pai, aqui a gente vai ver nessa sessão que o Pai respondeu a sua oração ressuscitando dentre os mortos. E aqui finalmente as trevas do Calvário desaparecem da face da terra e da alma do Redentor ao contemplar a luz do triunfo do seu Deus. E os resultados futuros que um dia iriam acontecer. O Salvador sorriu, aqui é o momento de alegria do nosso Deus, gente. E a gente vai se alegrar com Ele junto nessa manhã, olhando para isso. Então a gente vai ver que nessa sessão, no versículo 22 e 23, a alegria da ressurreição manteve na cruz, com o propósito de a alegria da sua igreja se unir a Ele em louvor ao Pai. Versículo 22 e 23 vai dizer assim: Então anunciarei teu nome aos meus irmãos e eu te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temeis todos vós, descendência de Israel. Então, aqui a gente vê que Deus atende o filho, sim. Ele vai atender sim, Ana. Vai sim. Deus atendeu o filho, sim. Porque esse era o plano eterno do nosso Senhor. O filho daria a vida pela sua igreja, pela sua noiva, por mim, por você. Essa expectativa, gente, de Cristo fez valer a pena tudo que Ele sofreu. Cada sangue derramado. A visão futura de Cristo sobre o que a gente receberia hoje, atualmente, por a gente estar aqui, reunidos hoje, conversando e ouvindo a palavra de Deus e vendo esse momento, foi isso que fez manter Ele na cruz. Nada poderia trazer ao Filho, alegria ao Filho, como glorificar ao Pai. Então Cristo nasceu para esse dia, meus irmãos. Ele morrendo pela sua igreja, pelas suas ovelhas e por você. E aqui vai se encaixar aquele texto de Hebreus 12:2, que vai dizer assim: fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Deixa eu beber mais uma aguinha. Foi mal, rapaziada. Tem um buraquinho aqui que faz um barulhinho engraçado. Parece um golfinho às vezes. Então, gente, aqui nesse texto a gente vê literalmente que Jesus caminha para essa cruz sabendo da alegria que um dia viria, que lhe estava proposta. E essa alegria de salvar e glorificar ao Pai, salvando a humanidade. E vamos entender aqui Hebreus 5:7, que vai falar assim: nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação eterna para que todos os que lhe obedecem, proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, meus irmãos, a gente vê que Deus, nós estamos falando da exaltação do Messias aqui, ele sorriu, mas a gente vê que Deus não livrou da morte, mas ele ao morrer, meus irmãos, ele entrou na morte, arrancou o aguilhão da morte e matou a morte. Aqui é a própria ressurreição de Cristo, do nosso Senhor, e ressuscitando e inaugurando a imortalidade. Esse é o momento crucial da nossa vida cristã. A morte não pôde detê-lo. O mundo estava aplaudindo, o diabo estava aplaudindo, o inferno estava aplaudindo, achando que teria ganhado, que estava tudo certo. Deu tudo certo, estamos felizes, diabo, todos os demônios e tudo. Não, aqui ele mata a morte e ressuscita, se tornando a ressurreição e vida, meus irmãos. Todos os planos de Satanás foram frustrados aqui nesse momento, para que filhos e filhas seriam levados à glória e cantar louvores ao Pai. É para isso que aconteceu, para que hoje a gente pudesse fazer isso, hoje. No versículo 24 e 26, ele vai falar que o Pai estava satisfeito com o sacrifício de sua vida. Mas eu vou seguir em frente, porque já está acabando o meu tempo.
Então, Cristo pagou o seu voto de sacrifício para que o Pai ficasse feliz. Ele obedeceu ao Pai, por isso se entregou. E aqui, gente, tem uma consequência da obediência ao Pai. Os pobres de espírito agora encontram um banquete em Jesus. A satisfação dos nossos corações, a gente estava faminto até que Ele se entregou por nós. Mas agora estamos cheios e satisfeitos com o pão da vida. No versículo 27 e 29, a gente vai ver, eu também vou ser mais rápido nessa sessão para eu poder fechar com o versículo 30 e 31. A gente vai ver que Cristo também previu que o Evangelho seria pregado sobre todas as nações. Aqui a gente vê a grande comissão, gente. E ao ler esse versículo, a gente pode ficar impressionado com o espírito missionário do Messias. Isso é importante para nós. A gente precisa anunciar essas obras do Messias. Então, e aí a gente vai ver que Jesus profetizou isso em Mateus, falando que esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. Então ele não morreria apenas por Israel, mas também pelos filhos de Deus espalhados pelo mundo. Por mim, por você. E aí ele vai falar, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações. Então o Salmo 22, 27, ele dá a garantia de que tudo isso aconteceria ao Messias. A ressurreição que será o motivo de louvor e adoração para essas nações. E aí a gente vai ver que então cessará a falsa adoração. Com isso cessará a falsa adoração. E todas as tribos das nações adorarão diante de ti. É o único Deus vivo e verdadeiro. Esta esperança que foi a recompensa de Jesus é um estímulo para aqueles que lutam as suas batalhas. Então, essa é a recompensa, a nossa recompensa. E aqui, gente, para fechar, esse aqui é o versículo mais, eu achei desses últimos 2 versículos mais lindos de toda essa sessão. A gente vê o sofrimento de Cristo, é terrível, é doloroso, mas quando a gente olha para frente, a gente muda esse sentimento de dor para esperança. Então, no versículo 30 e 31 vai dizer assim: a posteridade o servirá, a geração futura ouvirá falar do Senhor. Chegarão e anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Então, anteriormente, aqui a gente vai ver um futuro glorioso. Nós temos nosso Cristo sendo crucificado, morrendo, sendo maltratado, ressuscitando, o Evangelho será pregado às nações, e aqui a gente vê, não o que já aconteceu, mas agora um futuro glorioso, que ainda é futuro para nós. Cristo previu aqui, meus irmãos, as gerações futuras, declarando-lhes que a sua obra justa e santa estava consumada. Então, anteriormente, na noite anterior, quando ele estava no jardim do Getsemane, ele orou ao Pai: eu te glorifiquei na terra e terminei a obra que me destes para fazer. Então, o seu propósito terreno e encarnado aqui foi cumprido. Tudo que a gente leu acima, a gente vê o propósito dele sendo encarnado e cumprido. E em João 19, 30 vai registrar as últimas palavras de Cristo, que vai falar assim: então, havendo provado o vinagre, Jesus disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, as suas últimas palavras aqui foram a última linha de Salmos 22, 31. Chegarão, anunciarão a sua justiça, contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá, e está consumado. Ele antecipou, meus amigos, o dia em que os remidos se levantariam e declarariam a sua justiça a um povo que ainda nasceria. Então, aqui nós vemos literalmente nós, pais, mães, filhos, passando o bastão da fé e anunciando a obra do nosso Senhor. E aqui vai dizer que eles saudarão as boas novas. Os nossos filhos saudarão. Ele fez isso, ou literalmente, está consumado. Então, e poderemos gritar de forma... Os pecadores arrependidos poderão gritar: está consumado. A justiça de Cristo foi colocada em nossa conta. Os santos foram salvos de Deus, por Deus, para Deus. A obra de
Cristo aqui, meus irmãos, está concluída. Aqui nós vemos o futuro glorioso em que nós, pais, filhos, vamos passar o bastão da fé, contar o que Cristo fez, contar as coisas boas, falar que Ele nos salvou, que Ele nos livrou da morte, que Ele nos reconectou com o Pai. Antes éramos alvos da ira de Deus, agora somos alvos do amor de Deus. E aí nós vamos poder gritar, como pecadores arrependidos, está consumado, a obra de Deus está concluída. Amém, meus irmãos? Fechei esse texto, agora vamos para uma conclusão rápida e depois vou falar 3 passos práticos para que a gente possa responder esse texto grande, mas precioso. Então, meus irmãos, o Salmo 22 nos dá uma visão profunda da experiência do Messias e antecipando seu sofrimento quanto sua exaltação. Ao longo desses versículos, nós somos levados a contemplar a angústia do seu filho, do Filho de Deus, na cruz, onde experimentou o abandono e de maneira vívida e dolorosa, e perseguição. No entanto, o Salmo não termina na escuridão do Calvário, mas sim em louvor triunfante, vislumbrando a ressurreição e a futura exaltação do Messias, e aumentando em nós a esperança pelo dia que Ele voltará novamente, porque o seu reino é eterno. Que aqui vai falar sobre isso, né? Que eu acho que no versículo 28, porque o reino é do Senhor, é Ele quem governa as nações. Nós estamos esperando esse dia, a gente lê isso com esperança e amor por esse dia. E esse salmo que em louvor triunfante, vislumbrando a ressurreição e a futura exaltação do Messias, que resultou em vitória sobre a morte e o pecado que nós éramos sujeitos antes. Então, meus irmãos, para que a gente possa realmente olhar para esse texto e poder responder isso, porque não adianta nada a gente fazer uma exposição linda, maravilhosa, falar o que aconteceu, chorar e a gente não levar isso adiante. Então, o primeiro passo é que nós devemos contemplar e confiar na soberania de Deus, mesmo em meio às provações mais profundas. Que nunca seja dito entre o nosso meio, onde está o Deus quando eu preciso dele? O sentimento de abandono, meus irmãos, é só um sentimento. Deus nos deu essa dádiva de sentir, mas é só um sentimento, e não a realidade. A nossa perspectiva é muito limitada, mas Deus não se restringe a ela, é só um sentimento. Deus está com você. Deus está apenas uma eternidade inteira à frente da nossa vida. A gente está reclamando do ontem, talvez do amanhã, do mês que vem. Deus está de eternidade em eternidade à frente do que você está sentindo. Ele sabe todos os nossos planos e passos, inclusive os nossos tropeços. Então, acalma o seu coração e contemple, confie na soberania do seu Deus e confie na cruz. Está consumado, meu irmão. Um segundo passo prático, que acho que esse aqui para mim é o mais, segundo talvez mais importante, vamos assim dizer, e acho que é o que mais o Senhor falou comigo nesse salmo, é que nós devemos lembrar da cruz todos os dias. Estamos tão distraídos com o mundo, com o nosso trabalho, com essa maldição de celular que nos toma tempo, estamos distraídos com isso e esquecemos que há 2000 anos atrás, o Deus se fez carne para pagar todas as nossas dívidas. Aleluia. Então, se você hoje está devendo, meu irmão, e está preocupado com isso, sua dívida já foi paga. Você está mal, sua dívida já foi paga. Então, e o terceiro e último passo, e o louvor, se quiser, já pode subir. Nós devemos nos lançar na misericórdia de Deus e nos arrepender dos nossos pecados. A Bíblia é feita para isso, a pregação é para isso, o Evangelho é para isso, a cruz ele possibilita isso. Estamos em um processo de santificação, meus irmãos. A graça
que é de graça, né? Ela talvez não seja tão de graça assim, ela tem um custo para nós também. Custou para o nosso Deus, estamos livres do pecado, estamos santos, mas ainda não. Então aqui a graça é um favor imerecido que tem um preço. Devemos carregar a nossa cruz e andar como Cristo andou. A gente precisa se arrepender todos os dias e lembrar do preço pago na cruz. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu queria, depois de toda isso tudo que a gente ouviu e meditamos agora, eu queria encorajar vocês a lembrar dessa imagem que eu falei no início, a tudo isso que a gente leu e pensar em tudo que o nosso Messias sofreu, mas também vislumbre, tenha esperança no futuro próximo. Então eu queria encorajar vocês, se vocês quiserem vir aqui na frente, para que a gente possa orar junto, para que a gente possa corresponder a essa palavra, agradecendo ao nosso Senhor por ter provido o Cordeiro perfeito, para que a gente possa nos arrepender também, porque a gente esquece disso às vezes, para que você possa também se lembrar e colocar a sua cara no chão e gritar por socorro, seja lá o que for necessário que você queira fazer, esteja sentindo fazer. Agora é o momento em que a gente olha para tudo isso que passou e contemple o preço pago na cruz e veja a obra consumada de Cristo e viva a obra consumada de Cristo. Então, meus irmãos, vamos orar. Senhor, muito obrigado porque a Tua palavra é viva. Obrigado porque essa manhã nós podemos ouvir e talvez até mesmo imaginar e ver como é que foi a obra da cruz. Ó Deus, eu te peço que o Senhor nos perdoe porque às vezes nós não somos condizentes ao que o Senhor fez na cruz. Jesus, nos perdoa porque nós somos falhos e a gente às vezes coloca os nossos olhos em tantas outras coisas e não em Ti. Nos perdoa, Deus, porque nós somos negligentes, porque há essa realidade que um dia você sofreu e sofreu muito por nós. Então, Pai, eu te peço que o Senhor nos ajuda, enche o nosso coração de temor e de amor por Ti, de amor porque isso aconteceu um dia que você deu o Seu único Filho para nos salvar. Mas eu também te peço que o Senhor enche o nosso coração de esperança, de alegria. Não há mais dor agora, não há mais tristeza, nós estamos agora com olhos para o que virá, para esse futuro glorioso em que Cristo virá e reinará sobre todas as nações e não haverá mais dor, não haverá mais tribulação, não haverá mais tormenta, e sim alegria e glória eterna no meio das nações e do povo que Ele escolheu. Obrigado mais uma vez, Cristo, porque você foi obediente ao Pai. O que seria de nós sem você? O que seria de nós sem você, Jesus? Obrigado. Nós te amamos, Jesus.